Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Albuquerque, tudo bem? Vim aqui trazer uma discussão que tomou conta aí do meio jurídico essa semana, início dessa semana, que foi o seguinte, e aí eu vou trazer essa análise com a seguinte pergunta: o Supremo Tribunal Federal pode julgar militares? É isso que eu vou discutir aqui com vocês. Eu trago essa informação de forma acadêmica, justamente para podermos entender essa questão da competência do Supremo Tribunal Federal em julgar ou não militares. Alguns militares, porque também sou advogado criminal e atuo também na Justiça Militar, vieram me questionar e há dias já estão me perguntando: olha, será que um militar ele pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal porque aquela infração ela não está prevista no Código Penal Militar? É isso que nós vamos aqui. Vou tentar passar para vocês da melhor maneira possível, para que vocês possam entender essa questão da competência da Justiça Militar ou do Supremo Tribunal Federal para julgar militares, ok? Então, vou aqui trazer aqui de forma bem didática para que vocês possam verificar. Tudo bem? Bom, tá aí, ó. Vamos discutir isso aí, tá? Que é a pergunta é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal pode julgar militares? Então, essa é a nosso bate-papo de hoje. Então, vamos seguir aí. Bom, diante de tudo isso, eu preciso saber o que diz a Constituição Federal. E aí eu organizei da seguinte forma: eu vou falar sobre os órgãos que compõem a segurança pública, vou tratar da atribuição da Polícia Federal, especificamente um inciso, ok? Depois nós vamos entrar na legislação que trata da organização judiciária militar, né, a Lei de Organização da Justiça Militar da União, e vamos também tratar o que foi feito, né, de reforma no Código Penal Militar. Mas também nessa análise constitucional, além dos órgãos de segurança pública, além da atribuição da Polícia Federal, nós vamos tratar o que diz a Constituição Federal relativo à competência de julgamento de militares. Okay? Então, a sequência é uma sequência lógica. E vejam que a gente nem vai demorar muito para poder entender isso. Bom, então o que é que diz a Constituição Federal? Bom, a Constituição Federal, lá no seu artigo 144, ele fala lá da questão da segurança pública. Eu vou apontar aqui para vocês porque eu preciso, gente. Preciso mostrar para vocês onde é que está isso, tá ok? Então, vejam que o artigo 144 diz: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, vamos lá. Primeira delas, Polícia Federal. Segundo, Polícia Rodoviária Federal. Depois, Polícia Ferroviária Federal. Polícias, né, civis. Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Artigo 144, seguinte: policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares e policiais penais, ou a Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Então, esses são os órgãos de segurança pública. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, vamos ver aí a atribuição, né? Qual seria a atribuição da Polícia Federal? Vejam, polícia não tem competência. De forma bem sucinta, competência parcela da jurisdição. Jurisdição, dizer o direito e aplicar o direito. Isso está nas mãos, né, do Estado juiz, né? Ok? Então, a atribuição da Polícia Federal. Onde é que eu encontro isso? Bom, as atribuições da Polícia Federal estão descritas lá no artigo 144, parágrafo 1º. Vejam, dentre outras, eu vou apresentar aqui o que nos interessa para o nosso estudo de caso hoje, para a nossa discussão, para o nosso bate-papo, ok? Mas vou apontar aqui. Bom, o que é que fala o artigo 144, parágrafo 1º? Vamos lá? Vamos ver lá. Bom, parágrafo 1º diz o seguinte, ó: a Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a... E aí eu deixei em vermelho para poder a gente discutir: apurar infrações penais contra a ordem política e social,
ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser a lei. Por que eu deixei isso grifado em vermelho? Porque aqui eu tenho um ponto central. Qual é a atribuição da Polícia Federal? Apurar infrações contra a ordem política, social, em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e de empresas públicas. Eu faço observação, porque se vocês olharem o artigo 109 da Constituição, que trata ali da competência do juiz federal, essa parte em vermelho é a atribuição do juiz federal, ou seja, da Justiça Federal, com um detalhe. Lá ele já diz, olha, a competência da Justiça Federal é para processar e julgar, por exemplo, essa parte que está aqui em vermelho. E ele deixa bem claro, exceto os crimes militares. E esse é o X da questão, crimes militares. E lá ele deixa claro isso, olha, nós vamos tratar disso aqui, exceto crimes militares. Beleza? Tranquilo? Bom, é isso aqui que nos interessa. Tem mais coisas. Bom, entenderam a questão da atribuição? Perfeito. Sigamos. O que aqui diz ainda a Constituição Federal? Bom, na Constituição Federal, temos algo que fale sobre os tribunais e juízes militares. Isso é muito importante, porque, vejam, a Constituição, ele traz a competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais de juízes estaduais, militares. Então, temos algo que fale dos tribunais de juízes militares? Temos. Se liga aí, ó. Artigo 122. São órgãos da Justiça Militar, Superior Tribunal Militar, ou STM, como nós chamamos, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Veja que eu tenho uma sequência lógica. Eu tenho os órgãos de segurança pública, ok? Trago a atribuição da Polícia Federal, ok? Até para sabermos se a Polícia Federal poderia abrir um inquérito policial sobre isso. E aí, temos aí, ó, os órgãos da Justiça Militar, ok? Superior Tribunal Militar, o STM, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Lei. O constituinte originário diz, olha, a lei é que vai cuidar disso. Ok? Vamos lá. Bom, professor, até aí tudo tranquilo. Mas vamos ver o artigo 124? Bora, da Constituição Federal. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Fechou? Tranquilo? Até aí tudo bem, mas o que é esse danado desse crime militar? Vamos chegar lá. Mas vejam que a própria Constituição Federal já aponta. A Justiça Militar compete processar e julgar crimes militares definidos em lei. Fechou? Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e a competência da Justiça Militar. Isso é muito importante. Gente, isso não é resolução, isso é a Constituição Federal, dizendo, olha, a lei é que vai tratar sobre a competência da Justiça Militar. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Bom, quero chamar a atenção que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 124, parágrafo 4º, ele diz o seguinte, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, a própria Constituição diz, olha, a Justiça Militar Estadual só vai julgar militares, bombeiros, PMs, ponto, acabou. Ah, então Justiça Militar Estadual não julga civil? Não, não julga civil. Beleza? Bom, seguindo aí, ó. Então, professor, já que o senhor fala da Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar da União, onde eu encontro a competência da Justiça Militar da União?
Lembram lá que a própria Constituição diz que a lei é que vai cuidar da competência da Justiça Militar? Fechou. Então, temos aí, ó, a Lei de Organização da Justiça Militar da União, que é a Lei 8.457, de 4 de setembro de 92. É o que nós chamamos de Lei de Organização da Justiça Militar da União. Lá vocês vão encontrar a competência da Justiça Militar. E lá, principalmente a partir do artigo 30 em diante, que trata dos juízes militares, dos juízes. O termo correto após a reforma da lei de organização é juiz federal da Justiça Militar. Esse não temos mais a designação juiz auditor. Então, juiz federal da Justiça Militar, ele será responsável para julgar militares da União e civis, tá? A grosso modo é isso. Então, o civil pode ser julgado na Justiça Militar da União. Estou aqui tratando especificamente de lei. Lógico que existem discussões sobre o civil ser julgado na Justiça Militar da União. Mas agora eu não vou bater nisso. Quero mostrar para vocês que existe uma lei de organização e essa lei trata da competência da Justiça Militar da União. Ok? Militares, Exército, Marinha, Aeronáutica e civis. A Constituição Federal já disse: Justiça Militar Estadual só julga militares estaduais. Ponto, acabou. Fechou? Então, mostramos aqui que existe uma lei que trata da competência da Justiça Militar. Fechou? Tranquilo, vamos seguir. Bom, diante dessas informações, passamos pela Constituição Federal, passamos pela Lei de Organização Judiciária Militar da União, e agora vamos para dentro do Código Penal Militar. Professor, o que diz o Código Penal Militar sobre essas questões? Bom, se vocês observarem, o Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69, que tem status de lei, ele trata dos crimes militares em tempos de paz. Já vou adiantando. O Código Penal Militar também trata dos crimes militares em tempos de guerra. E de início ele já diz, olha, os crimes militares em tempos de guerra são os mesmos também aqueles em tempos de paz. Então, o nosso caso aqui é em tempo de paz. Crimes militares em tempos de paz. Olha o que diz o artigo 9º. Se liga agora. Beleza? Vamos lá. Considera-se crimes militares em tempos de paz. Considera-se crimes militares em tempos de paz. Inciso 1. Os crimes de que trata este código, ou seja, o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Esse é o primeiro ponto. E aí vem a reforma em 2017 e ele reformula, na verdade, dá uma nova redação ao inciso 2. Se liga agora. Olha lá. Consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes previstos neste Código Penal Militar, deserção, por exemplo, ok? E os previstos na legislação penal. Se liga, o militar, e eu vou apontar que são crimes militares em tempos de paz. Os crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação penal. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Um determinado militar foi dado a missão de transportar, por exemplo, uma determinada quantidade de material de uma unidade numa cidade para uma outra unidade em outra cidade. E ele, aproveitando essa viagem, ele transporta drogas. Veja, eu tenho aí um militar que está em missão e vai transportar uma certa quantidade de drogas. Ele responde na Justiça Militar ou não? Bom, vamos seguir e aí eu vou dar a resposta final. Porque aí responde a pergunta se vai responder na Justiça Militar comum, porque aquele crime não está previsto no Código Penal Militar. Vejam que o inciso 2 é claro. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados. Aí eu preciso de alguns condicionantes. Vamos lá. Se liga aí, ó. O militar
em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Gente, o que é o assemelhado? O Código Penal Militar, no artigo 21, ele traz a definição de assemelhado. São os servidores civis efetivos que trabalham para o Exército, para a Marinha ou para a Aeronáutica. Eventualmente, nós temos isso também em alguns estados dentro do Corpo de Bombeiros ou militares. Corpo de Bombeiros ou policiais militares. São civis que trabalham naquelas instituições e elas estão regidas pela legislação daquela força. Isso são assemelhados. Então, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticado por militar em situação de atividade ou um assemelhado, contra um outro militar na mesma situação ou um assemelhado. Veja que aqui são os crimes do militar e assemelhado contra o militar e assemelhado. Vamos lá. B. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra um militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Recapitulando aqui, o que seria um militar da reserva? É aquele que cumpriu o seu tempo normal de serviço e se aposentou, foi embora. Ok? É o que foi o aposentado, nós chamamos de reserva. Reformado é aquele que, com algum problema de saúde, ele teve que sair da atividade, passou a inatividade. Ok? É a segunda condicionante. A terceira, os crimes previstos neste Código, os previstos na legislação penal, quando praticados, serão considerados crimes militares. Por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado ou civil. Então, nós temos aí um militar, por exemplo. Lembram lá dos desfiles de 7 de setembro? Está lá na avenida. Aquilo não é uma área sujeita à administração militar. Mas o militar acaba discutindo com alguma outra pessoa e, por exemplo, atira ou causa alguma lesão. Causa uma lesão lá naquela pessoa. Ele vai responder na justiça militar. Tá certo? É diferente dos crimes dolosos contra a vida de civil. Nesses casos, o próprio Código Penal Militar, em regra, ele vai para a justiça militar. Ele vai para o tribunal do júri. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, do mérito não, da análise em situação de GLO, porque não é o nosso foco. Nosso foco aqui é responder a pergunta se o militar ele vai responder na justiça comum, porque aquele crime que, em tese, ele cometeu não está previsto no Código Penal Militar. Ok? Então, crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados, já vimos aí a terceira condicionante. A quarta, por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Ok? E qual seria a última condicionante? Então, só relembrando, são crimes militares, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra o patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar. Entenderam a parada agora? Ou seja, a lei, conforme é trazido pela Constituição, conforme é trazido pela Lei de Organização Judiciária Militar, ela atribui ou ela determina ou delimita a competência da Justiça Militar. E aí, crimes militares são aqueles crimes previstos no CPM, no Código Penal Militar, e em legislação penal, quando praticado. E aí eu tenho que observar se o militar, quando ele praticou aquela infração, ele estava numa dessas situações que nós estamos aqui. Eu não vou tratar do inciso para frente, do 3, que aí seriam os crimes praticados contra os militares. O inciso 2 trata dos crimes praticados por militares, ok? Então, vejam que aqui nós temos uma situação em que o militar, conforme a lei, responde na justiça militar quando os crimes são praticados nesta situação. Vamos voltar àquele exemplo? O militar que estava em missão sai de um quartel na viatura para ir para um outro quartel em outra cidade. Está em missão, vai transportar uma quantidade de material.
e por causa disso, se aproveitando daquela situação, ele pega uma certa quantidade de drogas, coloca nessa viatura para transportar, e ele é pego. Veja, o crime que ele cometeu, em tese, o tráfico de drogas, não está previsto, né? Ou, em tese, não está previsto. Eu vou dar um exemplo mais clássico, que são crimes, que são infrações que estão hoje mais, que foram recentemente trazidos para o Código Penal comum. Porque o exemplo do tráfico de drogas, vou acabar confundindo algumas pessoas, porque o artigo 290, que trata lá do crime, dessa questão contra a saúde pública, ele aponta para o tráfico. Mas aqui nessa situação, eu vou trazer dois exemplos para poder a gente analisar de duas infrações que não estão no Código Penal Militar. Beleza? Mas entenderam aí? Crimes militares são aqueles crimes previstos no CPM e aqueles previstos na legislação penal. Ok? Beleza? Abuso de autoridade, por exemplo. Pronto. O abuso de autoridade, ele não está previsto no CPM. Ok? Mas o militar ele pode responder na justiça militar, desde que esteja numa dessas condicionantes que eu mostrei para vocês aqui do inciso 2. Então vamos lá. Bom, analisemos os exemplos. Faço a seguinte pergunta para vocês: os militares da União ou dos Estados podem responder no Supremo Tribunal Federal pelo crime de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, conforme está lá no artigo 359L do Código Penal? Veja, pode até responder, desde que o militar ele cumpra um daqueles requisitos que nós vimos no artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar. Porque a lei diz isso. A lei traz essa delimitação da competência da justiça militar. Ok? Tudo bem? Trazer para fixar competência do Supremo Tribunal Federal, informando que, como este crime aqui não está no CPM, então pode ser no Supremo Tribunal Federal, entendo que é um engano. Porque a lei, o artigo 9º diz, são crimes militares, aqueles praticados, são crimes militares, aqueles descritos no CPM e na legislação penal. Desde que praticado, aí tem lá uma daquelas 5 situações. Se esses militares se enquadram numa daquelas situações, a competência é da justiça militar. Ok? Vamos analisar uma outra situação. Os militares podem responder no Supremo Tribunal Federal pelo crime de tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, conforme o artigo 359-M do Código Penal. É o mesmo raciocínio. Vamos relembrar? São crimes militares. Os crimes previstos no CPM e na legislação penal, desde que praticado numa daquelas situações, está lá no inciso 2, uma daquelas 5 situações. Se o militar realizou numa daquelas situações, e detalhe, seja da União, seja dos Estados, porque o CPM e o CPPM serve para os militares da União e dos Estados. Então, esse militar tem que responder na justiça militar. Ok? Esse é o nosso entendimento, porque está descrito na legislação. Ok? Bom, fazer algumas considerações finais aqui. Olha, moçada, para reforçar a nossa tese, é só os senhores lerem na própria Constituição qual é a competência do Supremo Tribunal Federal. E lá não traz nenhuma dessas situações que nós tratamos aqui. Se quiserem confirmar, olhem o artigo 109, que trata da competência dos juízes federais. E lá não traz o rol de nenhuma dessas situações que nós trouxemos aqui. Tem um outro detalhe. Entendemos que o inquérito policial deveria ou deve ser das instituições que esses militares participam. Porque o próprio Código de Processo Penal Militar aponta quem é a polícia judiciária.
nesses casos. Então, nessa análise de caso, nós entendemos que, observando a Constituição, e como a Constituição diz que a competência será definida por lei, e a lei traz a competência da Justiça Militar, os casos devem ser analisados com bastante tranquilidade, com bastante calma, para que não haja erro, porque a garantia do contraditório e da ampla defesa, as garantias constitucionais, né, elas devem ser observadas. E aí sim nós temos aí um processo constitucional de forma tranquila. Então, essa é a nossa análise em relação à questão de que se o Supremo Tribunal Federal pode ou não julgar militares. Conforme a nossa análise, tem que ser observado o que está descrito na lei. E a lei diz: os crimes são crimes militares, os crimes previstos no Código Penal e na legislação penal, desde que o militar realize essas condutas numa daquelas 5 situações que nós mostramos. Se o militar realiza numa daquelas 5 situações, a competência é da Justiça Militar. Eu não posso simplesmente fixar uma competência baseada em que aquela infração cometida não está no CPM. Mas veja que o próprio CPM já diz: olha, é crime militar, os crimes que estão aqui, o da legislação penal, desde que o militar realize essas condutas conforme uma dessas 5 situações. Ponto final. Não há o que se discutir. E um detalhe: quando houve essa reforma, muita gente discutiu, mas ela está vigente. Ela está vigente. Então, para encerrar, trago aqui como considerações finais: nós devemos observar a Constituição Federal e a lei, porque observando a Constituição Federal e a lei é como canja de galinha. Não faz mal a ninguém. Beleza, minha gente? Eu espero que vocês aí tenham gostado. Essa é a nossa análise dessa situação e é isso. Faça seus comentários, faça suas perguntas, acompanhe-nos nas redes sociais e é sempre bom a gente discutir sobre esses temas. Beleza? Forte abraço, fiquem aí para uma próxima discussão, né? E a gente vai tratar de outros temas aí. Beleza? Bom, pessoal, até mais.